Mansões mal assombradas, portal pro além, castelos horripilantes são alguns temas das mais icônicas atrações de terror nos parques temáticos aqui do Brasil. Por isso acompanhe com a gente o final dessa listinha que a gente já começou a fazer aqui no canal no vídeo anterior. Então se você não assistiu, tá aqui no cardzinho e daí vem pra esse. Saudações parqueiros, bem-vindos ao Tudo Sobre Parques, aqui você encontra literalmente tudo sobre o mundo dos parques de diversões. E a primeira atração de hoje começa lá no Mirabilândia de Pernambuco. É uma mansão com seres aterrorizantes, onde predomina o mistério e o suspense. É a Mansão do Terror. Porém, pouquíssimas pessoas sabem que a atração, gente, inicialmente tinha o nome de Castelo dos Horrores e era produzida pela Indiana Mystery. Isso mesmo, porque naquela época o Mirabilândia se chamava Play Center Pernambuco. E em 2002, o grupo Play Center vendeu o parque e hoje em dia ele é o Mirabilândia. A atração foi inaugurada em dezembro de 95 e operada pela Indiana Mystery por cerca de 10 anos. O grupo Play Center era o único empreendimento parcerias com a Indiana que estava inovando com atrações deste tipo de porte. Ali, em meados de 2005, a atração foi reformada e hoje em dia se chama Mansão do Terror, com cenários remetentes realmente como se fosse uma mansão. Os personagens volta e meia são trocados ali para termos sempre novidades. E uma informação bem interessante é que Mirabilândia também tem um trem fantasma que opera desde o início do parque, porém a gente não vai falar dele porque não tem... ele é clássico, não tem um grande diferencial nele. Então é aquela coisa de trem fantasma clássico mesmo. E agora vamos para Vinhedo no Hopi Hari. O Ghost Hotel é um dos trem fantasmas mais legais do país, principalmente pela sua temática, que é de um hotel mal assombrado com hóspedes aterrorizantes. Fabricada pela Jim Stoller, fica localizado na região de Wild West e inicialmente era chamado The West River Hotel, porém reformado em 2017 e passou a se chamar Ghost Hotel. Ele foi inaugurado em 99, junto com a inauguração do parque, e antigamente ele era uma atração interativa, então tínhamos algumas arminhas com vagões, e você tinha que atirar em certos alvos do cenário ali, então meio que no final cada visitante tinha uma pontuação diferente. Depois de um tempo foi retirado e se tornou apenas um trem fantasma, como opera até os dias de hoje. Antigamente também tínhamos um vídeo de pré-show na entrada do ride e um personagem que imergia os visitantes na história, mas ambas as coisas foram retiradas em meados de 2013. Mas nós já tivemos atores lá dentro em duas vezes, na edição da Horas do Horror em 2012, no Lua Negra, e nas Férias de Julho em 2018. Uma segunda curiosidade acerca da atração é que a sua aparência externa de velha foi reformada em 2010 para o Hopi Night e ficou lisa até 2017, quando ele foi reformado novamente e recebeu a temática de hotel abandonado por fora. O Portal das Trevas foi uma atração de terror do Terra Encantada e era basicamente um labirinto dentro de um prédio com arquitetura bávara e seus cenários eram inspirados em filmes de terror famosos e lugares abandonados. Um dos destaques eram os atores, que tinham excelentes sustos e como tudo era muito escuro você não conseguia saber de onde a pessoa viria. O percurso era bem longo e a atração fazia muito sucesso dentro do parque. Inaugurou em 2000 e fechou junto com o parque em 2010. Foi demolido juntamente com todo o resto do local em 2018. Você imagina você encontrar esse lugar abandonado. E os outros, vocês sabiam que se inscrever no canal é de graça e sem maldição? Pois é, menina, é só clicar aqui no botão inscrever-se e prontinho. Não tem 7 anos de azar, não tem nada disso. Você vai ter 7 anos de azar se você não se inscrever neste canal. Eu estou falando sério. Se você pular esse vídeo e não se inscrever neste canal, você vai ter 7 anos, eu tô falando 7 anos de azar, 7 anos sem pisar num parque de diversão. Você tá me entendendo? O grande diferencial do trem fantasma do Terra Encantada é que ele foi construído em cima dos restos da fábrica de chocolate em 2002, que era uma atração semelhante ao Rascapusca. Quando o ar-condicionado pifou e o cheiro de chocolate sumiu, Terra Encantada reformulou todo o cenário, destruindo e vandalizando ele de propósito para aparecer um trem fantasma. E ainda por cima, no meio do percurso, 1 ou 2 atores vinham do nada para te assustar dentro do carrinho. Foi fechado em 2010 junto com o parque e demolido juntamente com todo o resto do local em 2016. Outra atração que deve ser medonha se você vê abandonado. Imagina você chegar no Terra Encantada abandonado com essas atrações de terror, gente. 3 tipos de água benta diferente. Talvez a melhor produção já feita pela Indiana Mystery foi inaugurada em maio de 2003 no Hopi Hari, em Vinhedo, a Catacumbi.
Se trata de uma atração com temática egípcia fugindo do comum. Ele reproduz os principais tópicos do antigo Império Egípcio através de seus cenários extremamente realistas. Funciona nos mesmos moldes de labirinto, então o visitante percorre um caminho por salas e vai levando alguns sustos. Para o seu desenvolvimento foram feitas diversas e inúmeras pesquisas, inclusive no próprio Egito, onde também foram adquiridas peças que serviram como referência para a produção das esculturas e afrescos, que são aquelas pinturas na parede. Em uma área de 800 metros quadrados foi instalada uma réplica do Templo de Ramsés, com 78 esculturas em tamanho real. O edifício é totalmente feito em uma argamassa projetada que imita as pedras do Egito, com até mesmo o desgaste a frescos e hierógrafos. Até mesmo foi usado na base da construção a areia do próprio Egito para dar uma coisa assim, para dar uma alma pro negócio. Ao entrar na atração, os visitantes são recepcionados por um arqueólogo que faz papel do mestre e manda os visitantes para dentro ali das catacumbas amaldiçoadas para eles se encontrarem com diversas criaturas desagradáveis, bem como cenários extremamente realistas, temáticos, com muitos efeitos especiais. A sala final, por exemplo, tem paredes que se movimentam, então assim, quando os visitantes entram nela, o monstro começa a correr atrás deles, ao mesmo tempo que as paredes vão se movendo e vão apertando os visitantes, causando pânico. Imagina a claustrofobia ali. São 9 salas, cada uma com uma temática diferente, remetendo ao Egito e às pirâmides com diversos personagens da história egípcias. Sério, gente, tem tanta coisa pra falar dessa atração, que assim, tem tanta curiosidade, tanta coisa legal, que se vocês quiserem a gente faz um vídeo só dele. Então pede nos comentários porque eu já quero fazer, então se vocês pedem pro Torben também apoiar e a gente fazer. Atualmente ele não é mais pago à parte e é administrado pelo próprio parque, porém seu nome e temática continuam os mesmos. Inclusive, a equipe de produção da Indiana Mystery viajou até o Museu do Cairo, no Egito, antes de iniciar a produção do Catacumbi, visitando especificamente a Sala das Múmias, onde se encontra a múmia do grande faraó Ramsés II, com o objetivo de pedir autorização e iluminação para construir a atração como uma homenagem ao mesmo e a toda a cultura egípcia. Ai, saudades Indiana Mystery, que não brincava em serviço, né? Saudades, bons tempos Indiana Mystery. Hashtag volta Indiana Mystery nos parques. Bom, foi em 2003, na Vila Germânica do Beto Carreiro World, que o Portal da Escuridão surgiu. Essa versão era bem mais simples que a que temos hoje em dia, com maquiagem de cenários bem menos realistas, bem mequetrefe e também com bem menos personagens. Em 2004, um edifício foi construído na área Aventura Radical, ao lado do Trem Fantasma, e a atração passou a se chamar Castelo do Terror. Operado também pela Indiana Mystery, a atração que tinha 7 cenários passou a ser bem mais produzida, recebendo até uma sala para maquiagem do horror. Tô falando, gente, é Indiana Mystery na veia, tem Indiana Mystery. As saídas também passaram a acontecer bem similares com as do Castelo do Terror que a gente falou lá na parte 1 dessa listinha. E o Castelo do Terror no Beto durou até 2010, quando o contrato com a Indiana chegou ao fim e ele passou a ser administrado novamente pelo Beto Carreiro World, voltando a se chamar Portal da Escuridão, como opera até hoje. A gente já tem vídeo aqui no canal, especialmente sobre ele, inclusive que é o mesmo da Monga, então a gente já falou 2 em 1. Se vocês querem saber mais, revelamos alguns segredos também, então se vocês quiserem ver, tá aqui no cardzinho. Sem dúvidas a melhor Monga que já tivemos no país, o Mistério da Monga do Play Center. Ela foi a segunda versão da atração no parque, visto que em 88 a primeira acabou pegando fogo. Ela foi totalmente produzida pela Indiana Mystery e divulgada em comerciais de TV como a Rede Globo, que chegou a reproduzir até mesmo 3 diferentes comerciais da atração. E também a gente teve propagandas nas salas da Rede Cinemark, e ainda diversos programas vieram fazer matérias para mostrar a Monga, pra vocês verem o nível da coisa. E a nova versão da tradicional transformação da Mulher Macaco foi inaugurada em 2007 com um cenário realista, enredo renovado, filmes exclusivos de pré-show e muitos efeitos especiais. Era muito mais moderna, a arquitetura toda trabalhada com toques africanos e os efeitos sonoros altos e realistas davam muito mais terror, assim, um ar muito mais aterrorizante. E uma atração com certeza destinada para toda a família, que provocava gritos e muita correria. Além disso, o edifício da atração é o mesmo da antiga fila do Waimea, que era um Mega Splash. Ela operou até o segundo semestre de 2011, 6 meses antes do Play Center fechar. Isso porque depois do episódio com o Double Shock, em abril de 2011, o parque sofreu uma queda significativa de público, e para manter o equilíbrio financeiro, o Playco passou a adotar algumas reduções de custos. Encerrar o contrato da operação da Monga e manter a atração fechada foi uma dessas iniciativas. O edifício da atração foi demolido, porém a temática foi vendida para o Parque Guanabara, em Minas Gerais. E a Monga do Parque Guanabara foi operada inclusive por alguns anos pela Indiana Mystery, até que o contrato chegou ao fim e o próprio parque passou a operar. Mas depois de um tempo ela foi desativada e foi transformada num cinema 6D, e boa parte da temática foi sucateada. Além do Play Center e do Guanabara, a atração teve uma mesma versão também produzida pela Indiana Mystery no Alpine Park em Porto Alegre, que foi inaugurada em 2008.
Lembra que a gente falou na parte 1 que a temática interna do Castelo dos Horrores do Play não foi pro lixo e sim vendida? Pois então, o Castelo do Terror, o Casarão, ficou localizado no Parque Guanabara, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi inaugurado em meados de 2013 e também operado pela Indiana Mystery. Tem nem o que dizer sobre a Indiana, né? Não tem nem o que dizer. Todos os cenários internos dele eram os mesmos do Castelo dos Horrores, porém ele era menor e nem todos os cenários do castelo foram reutilizados. Por fora, quer dizer, ele era só simulava um casarão mesmo. Nele a gente só tinha o Mestre, Caverna do Vampiro, Laboratório, Exorcista e o Jason. Além dos cenários serem os mesmos, ele também tinha a tradição das saídas, que nós já falamos aqui, que é basicamente quando os personagens fazem uma espécie de pocket show fora da atração. Ele foi operado pela Indiana por alguns anos, até que o contrato chegou ao fim e uma equipe do próprio parque assumiu ele. Mas não durou muito tempo, visto que em 2018 ele foi demolido e sucateado. No lugar, hoje em dia, a gente só tem algumas cápsulas mesmo. O Guanabara também tem um trem fantasma, porém a gente não vai entrar em detalhes, porque assim como o do Mirabilândia, acho que é, né? Ele não tem uma coisa muito diferente não, ele é clássico. Sendo assim, a gente finaliza a nossa listinha de atrações de terror espalhadas pelos parques do Brasil. Então comenta aqui embaixo qual desses você já foi ou tem vontade de ir. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo horripilante e até a próxima.